Mas Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da comunidade cristã no Brasil. Está conhecido como Novas RCB. O ministério esse que está à frente, o Isaías Gonçalves, Isaías de Francisco Morato. Meus irmãos, meu intuito aqui é levar a mensagem da palavra de Deus, é falar de Jesus, é o ir de pregar o evangelho e também do projeto Resgate, qual convido você para a nossa reunião cristã, você que se afastou, você que hoje não está frequentando nenhum ministério, venha fazer parte do ministério da comunidade. Nós te convidamos, você, meu irmão, minha irmã, venha fazer parte dessa família cristã. Meus irmãos, vou falar minha família cristã, tem uma mensagem da palavra de Deus que eu gostaria de ler aqui, compartilhar com os irmãos. Ela está ali sobre Eliseu. Tá, do 2 Reis, versículo 6, está escrito assim: os discípulos do profeta disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Porque não vamos ao Rio Jordão, lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: pode ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? E disse: sim. E ele respondeu. E foi com eles e foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu e ele gritou: ah, Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou onde caiu. Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue. O homem esticou o braço e pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas os homens de Deus mandavam uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicada pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou ao rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até a palavra que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, levantando-se bem pela manhã, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aquele que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: o Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colinas cheias de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, até aqui é longa essa mensagem, mas foi necessário eu ler essa mensagem. Então, irmão, que coisa maravilhosa, né? Eliseu, que sucedeu Elias, e nos dias de Eliseu, irmão, o povo de Deus, né, tinha muita apostasia, muita idolatria. E Deus levantou homens, né, profeta de Deus como Elias, que lutou contra aquela idolatria, contra aquelas heresias, contra aquelas apostasias. Os irmãos já viram a história de Elias, os 450 profetas de Baal, a perseguição de Jezabel ao servo de Deus, né, e o poder de Deus que estava naquele homem. Então é uma apostasia vergonhosa, irmão, né, para o povo de Deus, porque ele estava se corrompendo, né, e então havia se alastrado no meio do povo do Senhor. E impulsionado por desvaneio de Acabe e Jezabel.
O povo de Israel, meu irmão, havia trocado a glória de seu Deus pelo fútil veneração ao falso Deus de Baal. Então, meus queridos, considerando, vamos dizer, ele desviado da apostasia, ele teve aquele confronto no Monte Carmelo que o irmão ouviu falar, né? Se eu sou homem de Deus, desse fogo do céu, consome esse holocausto que eles tinham preparado. Porque os profetas já tinham feito muitas coisas, né? E nada de responder do céu. Então, eles tiveram sempre, irmão, o desejo pela idolatria, levar o conhecimento. Agora, irmão, como é que vai levar o conhecimento ao povo? Tendo quem instrui, né, irmão? Porque os profetas eram um homem só. Então, depois de Elias, sucedeu Eliseu, ele criou, vamos dizer assim, uma escola de profetas para reunir, né, irmão? Para se reunir ali. E ter um aprendizado. Eram discípulos de Eliseu. Então, quando o meu irmão prestou atenção nesse relato, né? Teve essa criação dessa escola. Os irmãos, na leitura da palavra, os irmãos perceberam, falando ali, né? Os discípulos dos profetas, né? Disseram a Eliseu, né? Como vê, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais. Às vezes é isso que acontece no ministério, irmão. Começa o evangelista a anunciar a Cristo, falar de Jesus, né? Falar do Salvador. E aquele lugar começa a crescer. E aquele lugar precisa também ter um espaço, irmão. Então por isso que às vezes, da simplicidade, se constrói até um local maior, melhor. E não sou contra de construir, irmão. Sou contra... não sei se é idolatria, não sei se é um orgulho misturado com um pouco disso, né? Porque o lugar é apenas um lugar onde nós reunimos, né? Porque a verdadeira veneração, a verdadeira adoração que nós temos que ter é com Deus, nosso Senhor, né? Porque Deus não é representado por paredes, tijolos, cimento, não. Deus é representado através de Cristo, e nós somos vamos dizer assim, esse troféu, a igreja reunida que crê em Cristo pelo sacrifício de cruz dele. Então é necessário às vezes ter um espaço maior, é necessário, irmão. E no tempo de Eliseu tinha esse problema, irmão. Devido à idolatria, precisava de mais gente para anunciar a palavra de Deus, para combater o engano, combater a apostasia. E os dias de hoje também, irmão. Mas irmão, tem muita apostasia, os tempos estão difíceis, não é assim que a gente falamos? Porque parece que é o fim dos tempos. Sabe por quê, irmão? Falta homens de Deus, falta mulheres de Deus para anunciar a palavra. Que muitos recebem o evangelho da salvação, as boas novas, e guardam no seu coração, enterra o seu talento. Os irmãos ouviram falar da parábola dos talentos. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que repartir, irmão, porque uma palavra de Deus, ela multiplica, ela não se acaba. Quanto mais você falar de Cristo, mais Cristo vai te dar a palavra para você falar dele. Então é necessário que homens e mulheres venham anunciar a palavra de Deus. Sejam discípulos de Senhor Jesus. Assim como o profeta Eliseu tinha os seus discípulos, tinha os seus servos que levava, que aprendia, porque ensinava o povo que aquilo não era do agrado de Deus. O povo tinha que saber, o povo tinha que ser orientado, e nós temos que orientar as pessoas desse mundo, falar que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura. Então essa é a intenção nossa. É assim que aconteceu no tempo dele. Olha, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vê esse lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Ele precisava crescer. Porque não vamos ao Jordão lá e cortamos umas árvores, um tronco, e construímos um lugar de reunião melhor, mais espaçoso. Eliseu disse: pode ir. Como dizendo, essa ideia é boa, eu aprovo. Então um deles perguntou: mas não gostaria do meu senhor ir conosco, profeta? Sim, ele foi. E lá aconteceu que ao derrubar a árvore, tinha um machado que era emprestado.
E caiu, porque acho que não estava bem fixado, irmão. Quando ele deu, caiu na água. E ele ficou desesperado e disse: "Oh, Senhor, é emprestado, e agora? Como vai ser?" Mas é porque a gente, irmão, tem que ter um bom testemunho. É emprestado, tem que pagar. Quem pede emprestado, paga, irmão. Não é caloteiro. Então ele estava preocupado, porque talvez ele não tinha aquelas condições. Mas o homem de Deus jogou um galho ali, da água, e o machado flutuou, irmão. E ali houve um milagre nessa parte, né, irmão? Houve um milagre, então aconteceu aquele milagre. E continuando aqui a história, irmão, acontecia que o povo de Deus ali estava em guerra diz ali a história, com os arameus. E acontecia que eles faziam planos para fazer uma tocaia, para poder ganhar uma guerra contra o povo de Deus. Mas o homem de Deus, ele tinha revelação. Ele sabia até as palavras que ele falava. E quando ele fazia um plano, Deus falava no coração de Eliseu: ele quer fazer isso. Ele vai alertar o rei: ó, faça isso, porque ele tem um plano para fazer isso. Então, alguns ficam falando: mas será que na igreja tem revelação? Será que na igreja existe? Isso é cartomancia? Uns falam, né, irmão? Pessoas falam o que quer. Mas existe, irmão. Não estou dizendo que todos têm esse dom. Mas tem pessoa que tem o dom, sim, de revelação. Por que não? O profeta Eliseu tinha. E os dons, eu creio que não cessou. Né? Jesus deu os dons aos homens. E uns para profeta. Tem uns que têm o dom da palavra. Tem um dom, revela o centro do coração. E aqui, ó, ele dizia aqui, mais na frente: assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelos homens de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tornava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, convocando seus conselheiros, e perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado de Israel, que é o nosso traidor? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei até as palavras que tu fala no teu quarto. Então, aí despertou uma grande ira naquele rei. Ele queria prender Eliseu de qualquer jeito. Né, irmão? Queria prender Eliseu de qualquer jeito. Bom, foi a leitura longa, e talvez a exortação se torne um pouquinho maior, mas eu não sou muito de demorar, irmão. Eu não sou muito de demorar. Então eu quero falar que aquele rei, ele se enfureceu, porque Eliseu estragava os planos dele de guerra, porque o Senhor dava revelação para Eliseu, e Eliseu contava os planos do rei, dos assírios, dos arameus, não sei que rei é esse, e ele ficava indignado, porque todos os seus planos caíam por terra, e ele achava que tinha um traidor no meio dele, mas não tinha um traidor, era que o homem de Deus tinha revelação. E às vezes tem ministério que tem homem de Deus que tem revelação. Talvez você fica espantado, você vai numa reunião cristã e fala: esse homem sabe da minha vida, esse homem está falando de tudo que passa comigo, essa mensagem dessa palavra fala no meu coração, ele é adivinho, ele é isso, ele é aquilo. Então muitas pessoas até blasfemam contra aqueles que têm um dom de Deus. Aqueles que estão, estou dizendo que todos têm, irmão. Precisamos saber que tem pessoas que têm, outros não têm. Então o homem de Deus tinha revelação. E hoje em dia o homem de Deus tem revelação? Tem. Os dons de Deus não cessaram. No meu entender, não cessaram. Pelo contrário. Né? Tem vários dons. A diversidade de dom. O dom do conhecimento da palavra é muito importante. Tem pessoas que se maravilham com o dom da ciência. Outros já gostam da revelação. Tem ministério que crê na revelação. E nos mistérios, né? Mas aquela revelação era para proteger, né? Então toda revelação tem a tendência de nos proteger, irmão. Não falar com aquilo que nós queremos ouvir, e sim aquilo que Deus quer nos alertar. Então a verdadeira revelação é aquela que nos alerta do perigo, daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos fugindo do caminho do Senhor, né? Entendeu? E é nesse sentido, meu irmão. Agora uns procuram na igreja as coisas absurdas, que é revelação para isso, para aquilo, que é a mulher dele, que se é loura, se é morena. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Se ele vai fazer um negócio, se ele vai se dar bem, se ele vai ficar rico, milionário, não é assim que bem funciona, irmão.
Ali deixou bem claro que a revelação que Deus passava para o profeta Eliseu é por causa dos planos do rei de Israel para perseguir, para destruir o povo de Deus. Então a verdadeira revelação, ela vem com o sentido de te proteger, de te guardar, né? Para que você não seja presa fácil na mão do adversário. Então isso aí, existia uma escola de profetas, homens para poder combater a heresia, a apostasia e a idolatria. E nos dias de hoje precisamos sim também de discípulos que possam anunciar a Cristo, que possam falar do Evangelho, que possam falar do Senhor Jesus, que possam falar de salvação, de vida eterna. Então essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos. Se você está aí achando estranho, né? Tem sim. E engraçado, irmão, que quando o homem rei mandou sitiar a cidade onde estava Eliseu para prendê-lo, porque não, tem que prender ele, porque senão não vence essa guerra. E mandou homens, mandou exército, carro, cavaleiro para cercar aquele rei. E os homens os profetas de Eliseu, os discípulos de Eliseu ficaram assustados, apavorados. Senhores, são muitos. E Eliseu nem se preocupou. E Deus permitiu que Eliseu, né, abrisse os olhos daquele jovem, para ele vir, olhasse quem estava com Eliseu, o exército celestial. Quem estava com o povo de Deus guardando Eliseu. E os olhos daquele jovem, está escrito aqui na palavra, se abriu e ele viu. Diz ali, que eu não lia toda a palavra toda, irmão. E diz assim, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra, e ele chegando-se à noite a cercar a cidade. E o servo dos homens de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu uma tropa com cavalos, carros de guerra, e havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou ao Senhor, e o Senhor abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. E os olhos do rapaz viu as colinas cheias de cavalos, carros e fogos ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens de cegueira. Então ele feriu de cegueira os conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhe disse, este não é o caminho, nem é essa cidade que procuram. Siga-me e eu levarei ao homem que você está procurando. E eu guiou até a cidade de Samaria. Assim que eles entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu, não. Ele respondeu, não, costumas matar prisioneiro, que capturas com a tua espada e o teu arco. Manda-lhe vestir de comida e bebida e deixa que volte ao seu senhor. Então, a vingança é minha, diz o Senhor. Então, é o Senhor que batalha conosco, é o Senhor que vence a guerra, é o Senhor que cria situações. Assim, criou situações naquele tempo para o povo de Deus. E assim na nossa vida, no dia de hoje, a guerra, a luta, você está cercado, você acha que vai perecer, mas Deus já mandou seu exército celestial para te guardar, te proteger e te abençoar, meu irmão. Creia no poder dessa palavra, é uma palavra que Deus está mandando, está nas escrituras. O mesmo Deus que operou naquele tempo, ele opera nos dias de hoje. O mesmo Deus que tem um exército de carros e cavalos e cavaleiros, de homens para proteger Eliseu, tem o mesmo exército para te proteger nos dias de hoje. Porque você é mais um filho de Deus, através de Cristo Jesus. Creia no poder dessa mensagem, dessa palavra. Deus é contigo, meu irmão. A guerra se levantou, mas a vitória já é certa, porque contigo está o Senhor da guerra, está Jesus Cristo, nosso capitão. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.